Isso aí, turma. Hoje separei alguns discos da coleção. As capas eu já tinha higienizado, limpado todas elas, trocado o plástico. Eu separei os discos de vinil que hoje vou estar fazendo a limpeza. Então, dá aquela lavadinha básica, né? Porque a gente sabe que precisa manter a coleção. Existem raridades no mercado, né? E sabemos muito bem disso. Tem muitos camaradas aí, né? Muita gente na internet aí e fora da internet também que tem uma coleção vasta de discos de vinil, né? Mas para mim o que importa na coleção não é a raridade, né? E sim a importância que cada disco tem para você. A gente sabe que cada disco tem uma história, onde a gente comprou, né? Na Hi-Fi, Billbox, Casa do Disco, Simão, para quem mora em São Paulo, né? E o pessoal de outros estados tem as suas lojas naquela época também, 70, década de 80, 90, que gostava de ir lá, né? Ficar passando. Quem nunca chegou numa loja de disco, né? Eu fui muito na Hi-Fi e chegava pro cara e ficava cantarolando a música, até fazendo gesto, mímica, para ver se o cara descobria, porque tocava na rádio e a gente não fazia ideia de quem era o cantor, ou a banda, ou o nome da música. É legal lembrar de tudo isso, né? Então, bora lá, vamos limpar. A lavanderia, o que eu estou utilizando? Cobri aqui a pedra com uma toalha. Para fazer a limpeza do disco, estou usando aqui no meu potinho de Snowflakes detergente neutro e água, somente isso, tá? Nenhum outro produto de limpeza. E o pano de microfibra. Isso já é material suficiente para fazer a lavagem dos discos. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos à obra. Simples, mergulhar o pano de microfibra na solução aqui de água com detergente. A gente começa a fazer o umedecimento aqui de toda a face do disco, sem se preocupar muito com a quantidade do líquido. Você vai saber, né, o quanto que você tem que colocar no disco e esfregar sempre na trilha, né, procurando seguir a trilha do disco, nunca fazer nesse movimento. Eu não gosto de fazer esse movimento aqui da saída do disco, né, e sim seguir as linhas da ranhura, né, de toda a trilha que o disco tem, esfregando todo ele, sem nenhuma preocupação de danificar o disco, tá? Porque o paninho de microfibra, ele é um pano bem sensível, ele não deixa resíduo no pano, né, que tenha perigo de você pegar de uma lavagem anterior e você danificar. Claro que você tem que olhar sempre para ver se não ficou nada grudado no seu pano quando você vai fazer a lavagem dele e de secar, para não ter perigo de você estragar todo o disco que você tem. E aí você verifica quantas vezes você vai precisar efetuar esse procedimento de limpeza. Às vezes uma só é o suficiente, mas você pode precisar executar mais de uma vez a limpeza. Então, sempre vai substituindo o lado que você utilizou, substitui por um outro que você ainda não usou, para não ter perigo de ficar nenhum resíduo dentro do pano e com isso você riscar o seu disco, né? Claro que ninguém quer isso. Não importa o valor do seu disco, né? Às vezes tem disco que custa R$10 na Benedito Calixto ou em alguma outro local que você queira comprar, mas que para você ele tem muito valor. O valor que eu digo é o valor sentimental, né? Então, para isso, você precisa cuidar bem dos seus discos. Então, trocou, né? Eu sempre, a cada lado que eu esfrego do disco, eu substituo a face do pano, para depois fazer o enxágue normal, né? Que essa daí é uma etapa que a gente vai fazer também. Vamos esfregar normalmente, tá, pessoal? Não precisa colocar uma força exagerada, porque, lembrando,
se você fez a primeira vez e você viu que depois que tirou o sabão, né, tirou a espuma toda debaixo da torneira, e ele ainda ficou com algumas manchas, marcas de óleo, ou alguma outra coisinha, alguma sujeira de superfície, executa o processo novamente, né? Isso daqui é um tempo que você não desperdiça, porque você está cuidando da sua coleção de discos. Então essa é a ideia. Você ter sempre seus discos saudáveis para você usar por muitos e muitos anos. É isso aí, pessoal. Agora vamos para o enxágue. Processo de enxágue. Eu não gosto de colocar muita água correndo na torneira, para não ter perigo de ficar molhando muito o selo. Então eu prefiro não molhar demais o selo, né? Somente o que for necessário. Claro que alguma coisinha sempre molha, mas a gente não sabe como esse selo foi fabricado, né? Tem discos que o selo realmente tem um material muito bom e você pode molhar que não vê problema nenhum depois, né? Mesmo após um tempo de secagem. Tem outros que a gente não faz a menor ideia qual é a procedência do selo, como ele foi feito, se o papel utilizado nele é um papel de qualidade. Então, se você molhar, é perigoso com o tempo de algumas lavagens aí você danificar o selo. Isso daí prejudica a sua coleção, né? Então, o ideal é sempre molhar o mínimo possível o seu selo do disco. E você vai passando a água. Conforme você visualiza, você entende, né? Você reconhece aqui na limpeza do disco se ele ainda tem muito resíduo, se ele ainda tem sabão. Tudo isso daí no olho é que a gente identifica, né? É só no olho, você não tem como saber. Uma vez você tendo o sabão todo retirado, dá uma balançadinha para tirar o excesso de água do disco, né? E põe o disco para escorrer corretamente num lugar com sombra, tá? A gente não vai colocar o disco para escorrer no sol e nem secar no sol, né? Jamais. Disco de vinil você jamais deve colocar ele no sol, nem depois com a capa, de maneira nenhuma, né? É um produto plástico e que não se dá bem com o sol, né? Com alta temperatura, ele sempre vai danificar de alguma maneira. Colocando o disco para escorrer bem, e aí depois a gente passa para a última fase, que é a fase do acabamento que eu gosto de executar, né? E não deixar ele secar totalmente na sombra. Então vamos lá. Bom, esse é um disco que já estava há alguns minutos descansando aqui em pé, né? Para que escorresse toda a água. Agora com papel toalha, tá? Papel toalha de boa qualidade, é claro, para que não arranhe seu disco. Tirando o excesso, né? Que possa ter ficado de água no disco. Suavemente, né? A gente vai tentando tirar o excesso de água que tenha ficado aqui, para que depois a gente coloque ele para descansar. Eu gosto de deixar pelo menos umas 2, 3 horas, todos os discos em pezinho, no quarto ali, secando, e com isso obtendo a qualidade que eu desejo na hora de colocar o disco dentro do novo protetor plástico. É isso aí, pessoal. Disquinho limpinho, sempre bonito, para a gente poder curtir o som do bolachão por muitos e muitos tempos. Bom, é isso aí. Bora que tem muito disco para limpar. Um abraço, pessoal. E aí, pessoal, depois de todos os discos lavados, secados, eu deixo eles aqui um pouquinho no quarto ventilando, né? Para dar uma respirada, para dar uma arejada nos discos e o selo secar completamente, né? O pouquinho que molhou. E aí, deixa, né? Colocar o disco
do House Remix, que é um disco de 1989, internacional. E vamos colocar o Erasure, A Little Respect, para tocar um pouquinho e curtir um pouco do trabalho que a gente teve para lavar os vinis. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo e é claro, todo mundo tem a sua maneira e o seu método de conservar a sua coleção, mas faça isso, preserve a sua história, né, um pouquinho nesse disco de vinil, isso é muito legal, dá um prazer enorme pra gente que curtiu essa época, lembra de muitos bailinhos da vida aí, que a gente ficava lá escutando o cara colocando um disco e aí dá aquela parada na música para colocar um outro disco, né? Até que surgiram as várias picapes aí e hoje em dia a gente vê a evolução que tá a música digital. Mas é sempre bom a gente preservar a história. E se você tem a sua maneira de lavar, de limpar os seus discos, de manter a sua coleção, comenta aí no vídeo. Quem sabe a gente aprende um pouquinho juntos, né? Essa é a ideia, pessoal. Sempre trocar informação e aos amantes do vinil, sempre ter em dia a coleção para a gente poder curtir e passar para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso aqui é o legal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.